IPVA 2017, imposto pago por donos de veículos, será menor no ano que vem. E na nossa entrevista de hoje, um balanço político de 2016. Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre o cenário político de 2016. Operação Lava Jato, impeachment da presidente Dilma Rousseff, eleições municipais, casos de corrupção envolvendo políticos de quase todos os partidos, aprovação da PEC do teto de gastos, protestos em todo o país, com ocupações em universidades e escolas secundaristas. O cenário político do país em 2016 foi bastante movimentado e não saiu das manchetes dos jornais. E para fazer um balanço político desse ano que parece não ter fim, eu converso agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, que é professor adjunto do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no Plano Aberto. É sempre um prazer, Vitor. Fique à vontade. Professor, para o senhor, qual o acontecimento político de 2016? Olha, inegavelmente, haveria uma tendência a falar que foi o impeachment. Mas eu, como sou professor de ciência política, sou cientista político, não tenho muito o que fazer nesse aspecto, eu diria que não, o acontecimento político de 2016 foi a descoberta da nossa classe política de que ela não precisa da sociedade. Esse foi o grande acontecimento. Lamentavelmente, inclusive que nesses últimos dias, até algumas falas de senadores, né, não vou aqui citar os nomes deles, até porque foram vários mesmo, dizendo claramente, olha, isso aqui está parecendo um parlamentarismo. Eu diria até que esses senadores não entendem nada do que é parlamentarismo, mas tudo bem. A ideia dele de parlamentarismo era por quê? Porque, olha, a sociedade está contra a determinadas medidas e nós aqui não nos importamos com isso e votamos ao contrário. Sim, essa falta de relação do Congresso com a sociedade, a gente pode citar como exemplo a aprovação da PEC do teto de gastos. Da PEC e de inúmeros outros fatores. Se você, por favor, não, antes que alguém pense aqui, o Antônio Marcelo está adotando o lado X ou Y, tá? Mas se você pensar, por exemplo, na própria votação do impeachment, tá, de Dilma Rousseff, vamos pensar no dia da votação no Senado e até cerca de 10 dias ou 15 dias depois, a minha memória me falha agora nesse momento, na data precisa. Você tem uma discussão naquele momento que começou meses antes na Câmara dos Deputados e que chega no Senado dizendo o quê? Que pedaladas fiscais eram motivo suficiente para a saída de uma presidenta da República. Ótimo, você fala isso. Tá? Você destitui a presidência da República da senhora Dilma Rousseff. Dias depois, você vota uma lei dizendo que a pedalada não é mais crime. Ora, então o que você acabou de... Se você, vamos entender, Vitor, e todos aqueles que nos assistem, né? Se você destitui a presidência da República de alguém, mas mantém aquilo, eu diria, olha, você pode discutir ad eterno se pedalada fiscal era crime ou não, tudo bem. Agora, quando você destitui e poucos dias depois você vota uma lei dizendo que pedalada não é mais, o que você fez? Tá? Você falou, olha, 54 milhões de pessoas que votaram na senhora Dilma Rousseff, nós não nos importamos com isso. Sim, professor, falando de eleições, a gente viu agora nas eleições municipais que o número de abstenções, votos brancos e nulos foi muito alto em todo o país. Uhum. O que esses eleitores deixaram? Qual o recado deixado por esses eleitores nas urnas? Você tem uma coisa que o eleitor está dizendo, olha, eu não concordo com nada disso. O problema é aí, eu como professor e cientista político que sou, digo para esse eleitor, olha, eu compreendo o seu protesto. Só que, lamentavelmente, esse seu protesto ele se torna estéril. Por quê? Porque no final, você não ir votar, ou você votar em branco, ou votar nulo, você gera uma consequência, um fato político? Não, não gera nada. Sim, professor. A gente passa, é inegável, né, que a gente passa por uma crise política, econômica, eu diria às vezes até de valores relacionada a esse resultado das eleições municipais. Essa
essa crise, o que ela tem diferente, se é que tem alguma coisa diferente, de outras que o país já passou? Boa pergunta. Em primeiro lugar, é uma crise que ela tem origem na política, né? Fica evidente isso. Por que que fica evidente? Nós tivemos, se voltarmos rapidamente no tempo, tivemos uma grande crise em 2008, tá, em função do mercado imobiliário norte-americano, que resvalou em inúmeros países no mundo. Tá? Curiosamente, até pelo nosso modelo bancário, perdão, não ser tão liberal quanto o modelo norte-americano de outros países, a crise não chegou aqui da forma como chegou na própria Europa e em outras nações por aí. Muito bem. Passados os anos, tá, o que acontece? Você poderia encontrar novos caminhos em termos econômicos. Na época, apenas para esclarecer, qual foi a solução dada e até estimulada pela presidência da República, à época ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva? Era a manutenção alta do consumo. Tá? Então, quer dizer, havia as pessoas vão lembrar, em 2009, os bancos oficiais, notadamente o Banco do Brasil e Caixa Econômica, foram autorizados a liberarem inúmeros empréstimos a juros baixíssimos, e tudo isso em nome do consumo. Ora, de fato, você estimulando o consumo, você segurou a crise. A crise norte-americana não chega ao Brasil. Não, pelo menos, da forma como chegou nos demais países. Ora, só que você precisa corrigir isso. Você não pode estimular consumo infinitamente. Né? Aí chegamos no governo Dilma Rousseff e chegamos na segunda eleição dela. Quando você tem a oposição que não se conforma com essa nova derrota. E aí você gera uma crise política num governo que precisava mudar o eixo econômico, que não tinha mais como sustentar o modelo de consumo. Ela né? até começou a fazer isso, começou a mudar, né? Exato, só que aí voltamos à minha fala anterior. Só que para você mudar de forma radical, você precisa negociar com o Congresso. E esse Congresso disse, olha, nós não queremos a senhora mais aí. Então, temos aí uma crise econômica completamente diferente das demais. Né? Por quê? Porque ela foi gestada numa crise política. Isso sim, ela difere das demais crises que nós já vivemos. Sim, professor. Para finalizar, o papo tá bom, mas o nosso tempo Não, é curto. Sim, infelizmente. Qual o balanço político, então, desse ano de 2016? Como que 2017 vai ser influenciado pelo cenário político desse ano? Segundo os astrólogos, parece que 2017 está aos prantos, né? Quer dizer, não para de chorar e está pedindo para não entrar, né? Não entrar em cena de jeito nenhum. Porque você vai ter um ano completamente de um orçamento travado em função da PEC 55, recentemente votada no Senado Federal. No caso de um orçamento travado, é uma coisa estranha, porque, de novo, inúmeros países que já debateram e tentaram aplicar isso, Holanda, eu acho que Dinamarca já tentou fazer isso, de você congelar o orçamento, isso não deu certo. Então, novamente, o Brasil vai se enveredar numa experiência que parece que é única, né, no mundo. Então, eu acho que aí o bom senso diria, olha, não façam isso, tá? Até porque toda a história econômica, do pensamento econômico diz exatamente o contrário. Se você está numa crise, lamentavelmente você tem que endividar o Estado tem que criar dívidas próprias. Por que criar dívidas? Porque precisa investir, precisa criar obras, precisa fazer todo um movimento na economia. Né? E aí o que o governo atual está dizendo não, nós vamos reter completamente os investimentos. Isso é, no mínimo, assustador. Né? Pode-se dar certo? Sim, você pode criar um país onde você vai reduzir tanto o investimento que você vai criar uma estabilidade a partir da miséria. Sinceramente, é o que vai acontecer. Né? Então, eu acho muito complicado isso. Acho que 2017, volto a dizer no tom de brincadeira, está temendo a sua entrada no palco. Entendeu? Sim, professor, a gente está gravando essa entrevista hoje, dia 15 de dezembro. Eu acho que tem mais 15 dias aí de muitas coisas que ainda podem acontecer politicamente. Com certeza. No Brasil ninguém morre de tédio, isso aí é fato. Bom, menos mal. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Plano Aberto. Nada, que isso. Pode convidar sempre um prazer. Grande abraço. E se você quiser assistir essa entrevista na íntegra, é só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppaufop.
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais já divulgou a tabela com os valores e as datas para o pagamento do IPVA 2017. E tem uma notícia boa. Segundo dados do órgão, as taxas caíram em média 4,4% em relação a esse ano. Um dos motivos que teria impulsionado essa queda foi o aumento da frota. São 337 mil veículos a mais nas ruas e estradas aqui do estado. O pagamento do IPVA pode ser feito nos terminais de autoatendimento ou caixas das agências dos bancos credenciados, sendo necessário informar apenas o número do Renavan do veículo. A multa por atraso no pagamento pode chegar a 12% ao dia. Para acessar as tabelas com os prazos e os valores e emitir o documento de arrecadação, basta acessar a página fazenda.mg.gov.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.